no Congresso Brasileiro de Missões. Estive eu, a Diva, o Leonel e a Lu, e confirmou tudo aquilo que eu queria trazer para os irmãos. É algo assim bastante forte, então precisava muito da sua atenção. Então, se a criança der algum trabalhinho, você leva lá para a classinha, para a gente poder ter essa ministração. Eu vou pedir a atenção dos irmãos, pedir para você não ir no banheiro, não tomar água, tá bom? Eu tenho certeza que você vai aguentar. Agora, se eu for fazer na calça, então você pode ir, tá bom? Com diarreia, mas se não, por favor. Gostaria muito da sua atenção. A ministração deste domingo é quando Deus pede ajuda. Quando Deus clama por ajuda. É algo que a gente, no nosso universo, que a gente não consegue imaginar, mas Deus pede ajuda. Deus pede bastante ajuda. E é difícil você entender como alguém que é todo poderoso, como alguém que pode realmente todas as coisas. Esse é o primeiro ponto que você tem que guardar. Pode todas as coisas. Pode mesmo. Pedir ajuda. Quando Jesus está chegando o momento da sua crucificação, ele sai da ceia e vai para o Monte das Oliveiras, e lá ele pede ajuda para os seus discípulos. Ele fala assim: por favor, me ajudem, orem comigo, eu preciso de ajuda. Tem um dado momento que Jesus estava vendo aquela grande multidão que estava seguindo ele. Ele fala assim: olha, eu estou com pena desse povo, eles parecem que não tem pastor. E aí Jesus pede algo. Você vê que tem espaço para tudo, né? Ele ensinou as pessoas a orarem, pedirem, mas agora ele diz: peça para o Pai mandar pastores, mandar obreiros para cuidar dessas ovelhas, eu tenho pena delas. Repara que Jesus faz um pedido para que as pessoas orem para algo que Deus poderia fazer automaticamente. Porventura não é Deus o maior interessado em que se tenham pessoas que pudessem evangelizar, mas ele pede para que os discípulos orem para que Deus envie pessoas para ajudar. Mas tem um texto específico que está em Isaías no capítulo 6, versículo 1 ao 9, que é um pedido de ajuda aqui de Deus que eu acho dos mais fortes. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Isaías tem uma visão e ele vê o Senhor, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. Gosto dessa palavra, conclamando. A gente sempre fala isso, né? Vamos clamar ao Senhor. Agora a gente vê Deus clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Fica claro nesse texto
o desejo de Deus e o pedido de ajuda que Ele faz para quem puder ouvir. Quem eu vou enviar? Quem pode me ajudar? Isaías podia ouvir Deus falando. Isaías não podia ouvir Deus falando, mas ele podia ver naquele momento, no momento inicial. E a voz que ele ouviu, a única voz que ele ouviu antes de Deus se pronunciar, foi a adoração dos querubins que junto proclamavam e adoravam: Santo, Santo, Santo. Os querubins estavam ministrando ao Senhor uma mensagem de adoração. Antes que Deus se pronuncie, os querubins adoravam. Percebam a ordem das coisas. Ele conseguia ver o Senhor, ouvia os querubins, mas o falar de Deus ainda não aconteceu. Precisou de um momento de adoração para que Deus respondesse. Deus está procurando alguém. A Bíblia diz que Ele procura adoradores. Naquela visão, Ele no seu trono no céu, desejando se pronunciar, os querubins vêm e fazem a adoração. A adoração antecede o pronunciamento de Deus. Mas para que o profeta pudesse ouvir a voz de Deus, ele entra num estado de choque. E no momento que ele vê o que ele está vendo e começa a ouvir a adoração, ele compreende que ele não é digno, e nem o meio que ele está é digno de chegar na presença de Deus. Ele vê os querubins clamando: Santo, 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 e Deus sentado no trono. E a reação dele, guardem bem, a reação de uma pessoa que conhece a Deus, a primeira, ela se humilha. Então ele fala: ai, eu vou morrer, porque eu sou impuro, meu povo é impuro. Ele se coloca na mesma dimensão. E os meus olhos viram o Rei da Glória. Então agora Deus vem com a providência. A adoração, a confissão do pecado e o arrependimento gera da parte de Deus a providência. Qual é a providência de Deus? Ele pega uma brasa e põe nos lábios do profeta. Diz: agora sim, agora sim. Tudo foi feito direitinho. Anjos, arcanjos, querubins, serafins adoram diante do trono, mas nós queremos ouvir o que sai do trono. Nós queremos ouvir aquela voz que sai do trono, a direção que sai do trono, o que Deus tem a falar, o que está no coração de Deus. Tantas coisas que Deus tinha para falar, mas o que Deus tem para dizer? Olha que interessante, amados, o Rei do Universo sentado no trono, com querubins que se incendeiam diante dele. É uma visão tremenda. E os querubins, os únicos que tinham condição de adorá-lo naquele momento, começam a adorá-lo. O profeta deseja muito estar naquela situação, então ele se arrepende e diz: meu Deus, eu não tenho condição de estar de pé, eu tenho que morrer, eu vou morrer, não vai dar, não vai dar. Então Deus se pronuncia, porque adoração e arrependimento antecedem o que Deus tem a dizer. Então Deus diz: eu preciso de alguém. Esse a quem enviarei é Deus dizendo: eu
preciso de alguém. Quem? Eu preciso. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Interessante, se a gente voltar um pouquinho em Gênesis, capítulo 22, versículo 3 e 5. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e também levou Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, 3 dias, irmãos, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos ali adorar, e depois voltaremos. Abraão ia adorar? Abraão ia matar o filho. Deus entende que a adoração parte do princípio de sacrifício, de se dar aquilo que é mais importante na sua vida. O que Isaías deu para o Senhor? Quando Deus diz: eu preciso de algo, Isaías diz: eu me dou. Eu me dou ao Senhor. Pode me usar, pode me levar, pode fazer comigo o que você quiser. Sou eu, Senhor, sou eu. Agora Abraão vai adorar. O que ele, para adorar, o que ele tem que fazer? O que ele tem que ofertar? Se Isaías oferta a si mesmo, Abraão agora teria que ofertar o que era mais importante na sua vida, e mais importante que a própria vida de Abraão, era a vida do seu filho. Então quando ele diz: eu vou ali adorar, Abraão entendeu a ligação da adoração e de ofertar o que se tem de mais importante. A regra não mudou para Deus. Deus não aceitará da gente nada que não seja o mais importante. Quer seja o seu tempo, a sua vida, Deus não aceitará menos do que o que você tem de mais importante. Abraão podia adorar, pois estava já com o coração preparado para dar tudo que ele tinha de mais precioso. Isaías desejava entrar nessa dimensão de adoração e deu a própria vida. Ele sabe que ele precisa se arrepender e que ele não servia. Mas o Deus que providenciou para Abraão o cordeiro e providenciou para Isaías a brasa, responde a um coração humilhado, quebrantado, a um coração que entende a dimensão da adoração. Adoração não é música, adoração é dar o que você tem de mais importante. Tanto Abraão quanto Isaías entendeu isso. Então Deus vem com a provisão. O cordeiro aparece e ele é sacrificado no lugar do filho. A brasa aparece e Isaías não precisa perder a própria vida. Amados, se desejamos servir a Deus, isso não pode ser feito se não entrarmos na dimensão da adoração. E não se entra na adoração sem arrependimento. A gente tem muito remorso, mas arrependimento não. É a adoração e o arrependimento que move a mão de Deus e sua provisão. Então quando nos arrependemos e adoramos ao Senhor, ou seja, entregamos a Ele o que é mais precioso, Deus responde. Nunca foi pelo que somos e nem pelo que podemos fazer. Acho que até tem uma música desse tipo, não tem? Tem tudo a ver com Ele, é Ele. Deus nos chama ao arrependimento e à adoração.
Deus nos chama a entregar o que é mais importante na nossa vida, porque a adoração é a oferta perfeita. Adoração é a oferta perfeita. Abraão sabia disso, por isso disse: eu vou adorar o Senhor, quando na verdade ia sacrificar, ofertar o seu filho. Amados, não se engane, só se adora oferecendo o mais importante que se tem. Música não é adoração. Música é algo que só tem valor quando algo surgiu primeiramente dentro da gente. Então podemos externar através de cânticos, mas não é adoração. Esses dias eu fui na minha irmã Neuza, e para variar, a Neuza estava chorando, né, Neuza? A Neuza chora todo dia. Ela não pode me ver que ela chora. Descer um pouquinho, irmãos. E eu fui embora logo da casa dela, porque eu ia chorar também. E ela contou que ela foi no velório. Ela vai chorar agora, certeza. Ela contou que ela foi no velório daquela criança de 1 ano e 4 meses, é isso, filha? Que virou dentro do balde e morreu afogada aqui na cidade. Meu Deus, você que tem filho, sabe? A Neuza disse para mim, quando ela chegou no velório, as pessoas gritavam, urravam de dor. Os pais trabalhando em casa, e um balde com um pouco de água, a criança cai dentro e morre afogada. Se não me engano, era o primeiro filho, se não me engano. Eu estou num tempo de honestidade com Deus, sempre tive isso, mas estou um pouco mais do que o normal. Saí da Neuza, ela estava chorando para variar, eu não quis chorar também. Aí saí, cheguei em casa, e ali no meu quarto eu disse para Deus: como faz, Senhor? E orei por uma família que eu não conheço, e pedi o consolo do Espírito. E eu fiquei meditando sobre os males que existem nos dias de hoje, e eles são terríveis. Na minha honestidade com Deus, eu disse para Ele: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo? A resposta de Deus veio se confirmar no congresso, aquilo que Ele tinha falado para mim. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu compartilho com você. Ele disse: sim, estou vendo, e estou sofrendo com grande dor. Eu falei: mas Deus, se o Senhor sofre, não daria para o Senhor fazer alguma coisa? E o Senhor falou comigo: imagine o coração das mães daquelas 2.000 crianças, meninos, que Herodes mandou matar, tentando pegar Jesus. Você não acha que eu queria ter feito alguma coisa? Imagine no Egito as crianças do meu povo sendo mortas, jogadas no Nilo. Você acha que era só Moisés que eu queria salvar? Mas Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Tu podes todas as coisas.
Ele disse: meu coração tem dor, e muita dor, muita dor. Eu vejo o que você não vê 24 horas por dia. Eu vejo as injustiças, eu vejo a morte que eu não projetei, eu vejo a dor, eu vejo os hospitais. E eu ouvi Deus dizendo: quem eu envio? Quem compartilha comigo da dor? Eu perguntei: o senhor não pode fazer? Ele diz: o mundo não é meu, o reino é. Eu não sou mais o dono deste mundo, por isso implanto um reino. E quanto mais o evangelho avança, mais tenho eu o domínio. A terra não tem conserto. O reino, o meu reino, implantará verdade, justiça e a minha ação. E Deus me mostrou o Salmo 115, versículo 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Quando Deus entrega alguma coisa, aquilo é dado, não é tirado. Ele coloca alguma coisa, Ele coloca a terra na mão do homem. Desde o começo Ele fez isso. Onde estava Deus quando Caim matou seu irmão Abel? Não estava Deus vendo? Estava, mas a terra foi dada aos homens. Amados, há uma unidade, uma simbiose entre Deus e os homens, e a terra foi dada para os homens. Mas em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 7, há uma revelação aqui, que mostra na mão de quem está a terra. E o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance, numa visão, todos os reinos do mundo. E ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Olha o que o diabo fala: porque me foram dados. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia Deus dizendo para o diabo: estou dando essas coisas para você, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Deus entregou para o homem entregou para o diabo. São atos legais de escritura. Por isso que a terra terá que ser consumida. O fogo virá e destruirá todas as coisas. E João diz: eu vi um novo céu e vi uma nova terra. Porque essa está totalmente contaminada. E Deus não consegue mais ter o domínio sobre a terra. Então Ele vai e levanta a igreja, para que ela estabeleça o domínio e um reino. E Deus poderá agir no reino. Então eu quero dizer uma coisa, amados: você não pode ser cidadão do reino e do mundo. Vai ter que escolher. Não dá. Você pode até viver no mundo, mas não pode. Mas talvez algumas igrejas digam: vem para cá que aqui você vai receber um monte de coisa. Você pode ser até enganado, mas para fazer parte do reino, você vai ter que abdicar de fazer parte do mundo. Em que sentido? Amar esse mundo mais do que ama o reino. Deus, quando entrega o mundo para os homens, Deus trabalha junto com o homem
para cuidar dele. Mas o homem entrega tudo para o diabo, e Deus não pode mais cuidar do mundo. Então Jesus ora assim: eu não sou do mundo eles não são. Você não vai ver Deus agora em parceria com o diabo trabalhando no mundo, porque Deus não trabalha com o diabo. Então Deus terá que trazer, eu vou colocar essa palavra mundo, o mundo para si novamente. Mas como Ele vai fazer isso? Através do reino. Como? Pelo Evangelho. O Evangelho é a forma como Deus consegue se adentrar no mundo e resgatá-lo, partes, pedaços. É assim que Ele vai fazendo, até que toda a terra veja a glória de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 e 15: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ou como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ou como ouvirão se não houver quem pregue? Ou como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos pés dos que anunciam boas novas. Eu estava vendo as estatísticas, né? Nós fomos ver lá as estatísticas dos povos não alcançados no Brasil, e eu fiquei assustado com o que vi. A grande maioria do povo brasileiro é um povo católico que não conhece o Evangelho. Tem católicos que conhecem o Evangelho, mas a grande maioria dos católicos não conhece o Evangelho. Conhece tradições católicas, mas não conhece o Evangelho que liberta. Conhece um monte de fundamentos inventados fora da palavra, mas não conhece o Evangelho. Eu vi lá no mapa que a região do Brasil que o Evangelho é mais distante não é o Amazonas, é o Nordeste brasileiro. O lugar mais idólatra da nossa nação, o lugar que menos conhece a Deus. Os que conhecem ali não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem o Filho de Deus, não conhecem em espírito e em verdade, conhecem o que a religião ensinou. O lugar mais espírita do Brasil hoje é o Rio Grande do Sul, dos mais espíritas. As religiões afrodescendentes, africanas entram com tudo naquele lugar, e as pessoas estão achando que aquelas entidades têm algo a ver com Deus. O Evangelho que liberta uma pessoa não dá mais para ser pregado nas praças, com um microfone e uma caixinha na mão, porque ninguém mais ouve. Ninguém tem tempo para parar para ouvir. Deus está chamando: a quem enviarei? E Deus colocou pessoas pertinho de vocês, famílias, amigos de trabalho. São esses que precisarão ouvir o Evangelho, porque Deus ainda está gritando: preciso de ajuda, preciso de ajuda. A quem posso enviar? Envia-me a mim, Senhor. Mas como você quer que eu te envie? Você não se arrepende dos seus pecados, você está querendo viver o mundo e a igreja ao mesmo tempo. Como que eu posso te enviar? Você quer viver o reino e o mundo? Você quer continuar com a sua vida de bebida, enchendo a cara, nos bares, nas festinhas familiares? Você quer andar desse jeito e acha que você pode estar no meu reino? Então quando você clama, eu não consigo te ouvir, porque nós temos que fazer uma escolha: se nós somos do reino ou se nós somos do mundo. Jesus destrói as obras do diabo, revela quem o diabo é, apresenta o Evangelho que salva e revela quem o Pai é. Questionamos a Deus: por que tantas coisas ruins estão acontecendo nesse mundo?
Em 1 João capítulo 5, versículo 19, Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Não tem jeito, o mundo não tem conserto. Então Deus levanta a igreja, Ele levanta um povo que tira os olhos da terra e começa a olhar para o céu. O diabo está fazendo a igreja tirar o olho do céu e olhar para a terra. Guarde bem o que eu vou te dizer: toda mensagem que prioriza a terra em detrimento do céu é um falso evangelho. Toda mensagem que te traz esperança na terra e te deixa anestesiado em relação à eternidade não provém do Espírito Santo. Toda mensagem que gera prazer na carne e não te confronta na alma e no espírito, antes massageia o seu ego, é falsa e diabólica, mesmo sendo pregada nas melhores igrejas evangélicas, pelos pastores mais famosos. Eu vou repetir, Deus citou isso para mim, eu ouvi e fui escrevendo à noite. Toda mensagem que prioriza a terra em detrimento do céu é um falso evangelho. Toda mensagem que te traz esperança na terra e te deixa anestesiado em relação à eternidade não provém do Espírito Santo. Toda mensagem que gera prazer na carne e não te confronta na alma e no espírito, antes massageia o seu ego, é falsa e diabólica, mesmo que ela seja pregada em melhores, grandes igrejas e pregadores. O coração de Deus não parou de chorar, ainda sangra. Eu ouvi de uma mulher ali no congresso, que eu não conhecia ainda, talvez os irmãos que estudam mais vocês já ouviram falar de Ellen Roosevelt? Já? Quem ouviu, viu sim aí. Quem ouviu falar de Ellen Roosevelt? Nasceu em 19... já viu, Alexandre? Nossa, Alexandre, você tá culto, velho. Tem uma biblioteca na casa do Alexandre, né? Rapaz, eu ia falar um negócio, mas não vou falar não, senão o Alexandre briga comigo. Alexandrão manja, hein? 1925 ela nasceu e morreu agora no ano 2016. Conhece, Dri? Ah, a Dri conhece também? Minha irmã é estudada. Pelo menos alguém na família, né, Dri? Estudada, formada, o resto, eu e a Neuza, é só por Deus, né, filho? Fugimos da escola. Bom, eu já disse para vocês que eu sou um improvável que deu certo, né? E segundo o irmão, um imprestável que deu certo também, né? Vamos lá. Põe a foto para mim, né? Eu pedi para a Bruna deixar a foto da Ellen, ela nova, e tem ela quando ela faleceu. Isso. O cristianismo de Ellen Roosevelt. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Quando eles falaram lá no congresso, eu falei, eu quero conhecer essa mulher. E fui dar uma estudada sobre ela. Uau! Coisa de louco. Vamos lá. Eu decorei, mas vou seguir a como está aqui. Com 6 anos de idade, ela foi impactada na escola dominical. Eu tenho, só fazer um parênteses, eu tenho tanta preocupação com os pais que não vêm na igreja e não traz seus filhos pequenos porque fala que dá um trabalho. Você não sabe o que você está fazendo.
Com 6 anos de idade, ela teve uma experiência com Deus na escola dominical, onde ela decidiu que entregaria a vida dela para servir a Cristo e ao próximo. Ela estudou medicina. Ela não estudou medicina porque ela queria ganhar dinheiro. Ela estudou medicina porque ela queria servir a Deus e o reino. Já começa por aí. Hoje nós escolhemos uma profissão porque nós queremos ganhar mais dinheiro. Ela foi para o Congo, se formou em medicina e foi para o Congo. Ela não era uma médica que faz cirurgia, ela só clinicava. Mas devido às necessidades do Congo, ela foi obrigada a fazer cirurgia. E ela treinou dezenas de pessoas para trabalhar com medicina lá no Congo. Só que ela precisava construir um hospital, e ela não foi pedir dinheiro para construir um hospital. Ela tirou a terra, pegou o barro e fazia os tijolos, saía catar lenha, acendia e queimava os tijolos. Então não foi alguém que nem o Jair, que foi com dinheiro para construir uma igreja no Haiti. Glória a Deus pelos irmãos por isso também. Mas ela pegou e fez tijolo por tijolo e construiu um hospital para cuidar de mais de 250 pessoas. Mas ela fez medicina. Ela fez medicina e fez tijolo para poder levantar o hospital. Em 1964, grupos separatistas entraram no Congo, junto com o Congo. Ele se tomou independência da Bélgica. Então entraram grupos guerrilheiros, algo muito parecido com o que está acontecendo no Haiti hoje. E esses grupos entraram e incendiaram o hospital dela, e prenderam ela e as irmãs missionárias. No ano de 64, os soldados revezaram no estupro dela. Ela foi lá para servir a Deus. E os soldados rebeldes de Gana estupraram ela de forma revezada. Quebraram os dentes da sua boca. Quebraram ossos, costelas, perfuraram o seu pulmão. Ela foi resgatada e levada de volta para a Inglaterra, onde ficou 1 ano sendo tratada das suas dores físicas e emocionais. Sabe o que Ellen fez no ano de 1965? Ela volta para o Congo para terminar de dedicar a sua vida ao Evangelho e às pessoas que Cristo ama e chora. E começou de novo a construir um outro hospital, fazendo tijolos. Vem cá, amor. Lá no congresso, enquanto nós estávamos em alguns lugares, a Diva viu um pessoal dos ribeirinhos contando o que está acontecendo aqui no Brasil. Quando a gente vê o que a nossa ministra Damares disse que acontece no Brasil. A paz do Senhor. Quando a gente vai em congressos assim de missões, né? É algo que nos edifica muito, porque nos tira da nossa zona de conforto. Eu creio que todos nós aqui estamos vivendo uma zona de conforto, inclusive eu, Jair. Nós ainda trabalhamos com o Haiti, todos os meses enviamos dinheiro lá para o Haiti, mas devido, o fechamento das fronteiras, a guerra civil interna que eles estão tendo lá, não está sendo possível estarmos indo para lá. Aí a gente acaba se acostumando, não dá para fazer, então ok, não vou fazer.
Mas quando a gente vai nesses congressos, a gente vê o quanto a gente é falho, o quanto a gente é negligente e o quanto a gente acaba aqui brincando de igreja, né? A gente vem, ouve a palavra, se alimenta e pronto, é só isso. E esquecemos de sairmos da nossa bolha, da nossa zona de conforto, porque é lá que realmente Deus quer que nós venhamos a atuar. É lá, é fora dessa zona de conforto que Deus quer nos usar. E nesse congresso tinha várias oficinas, né? Eu fui em um, o Jair e a Lu foi em outro, o Leonel foi em outro, para que a gente pudesse pegar um pouco de cada e depois, né, compartilhar um com o outro. E eu fui na oficina de um povo, de uma ONG que trabalha com os ribeirinhos do Amazonas e do Pará. Tem os ribeirinhos do Nordeste também, mas eles trabalham com as famílias ribeirinhas, né? E assim, o que eu ouvi lá, falei, Senhor, que coisa, né? Eles levam quase 3 dias para chegar até os ribeirinhos em barco, né? Para chegar até lá, para poder ajudar, cuidar e evangelizar. E o maior trabalho deles está sendo em cuidar das crianças. A maioria das crianças de lá são abusadas sexualmente. Quase todas as famílias têm as crianças abusadas sexualmente. É quase que, né, entre aspas, normal uma criança ser entregue para homens, para os vendedores, né? Eles contaram algumas histórias, né? E tem uma história que ele contou que havia um vendedor, né? Porque tem que levar as coisas, né, para lá. E o vendedor chegava na casa da mãe, né, da família, chamava a criança e falava assim, criança de 7, 8 anos, e toda vez ele chegava, ele queria apalpar os peitos da criança para saber como que estava. Se ela já estava madura, se ela já estava pronta para ser abusada sexualmente. E a mãe acabava aqui deixando, porque a pobreza é tão grande que ele dava, né, algumas coisinhas, um pacotinho daquilo e daquilo outro, e acaba aqui se tornando, né, meio que normal. E eles não têm a consciência de que isso é um abuso sexual, de que isso é um crime, né? E tudo aquilo que a Damares, né, postou nas redes sociais é exatamente a verdade, é tudo aquilo mesmo, porque eles vivem aquilo, eles compartilham aquilo, eles têm experiências com aquilo. E é assim, daí eu, né, fiz a pergunta, mas o que podemos fazer? Por que não denunciar estes homens, né? Porque assim, os pais, né, de famílias que acabam entregando as suas filhas por preços baratos, ou até mesmo estuprando, abusando suas filhas, por que eles não podem ser denunciados, né? E eles me falaram, porque é a única pessoa que traz alimento para dentro da casa, um pouquinho de dinheiro para dentro da casa. E se eles forem presos, a família fica sozinha, sem ganho, sem sustento. Então, o que essa ONG quer fazer? Essa ONG quer montar um lugar de acolhimento, na qual eles possam denunciar esses homens que fazem isso e acolher a família, para dar um suporte, para ajudar a família, né, para que eles possam serem livres disso, porque está cada vez mais normal. E essa bola está crescendo, como uma bola de neve, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então eles têm feito, né, querem fazer esse trabalho. E um outro trabalho também que eles estão fazendo, né, é evidente, levando o evangelho. Como o Jair falou, né, o evangelho tem que ser levado para que as pessoas possam conhecer a verdade. E eles têm
sustentado os líderes, os pastores e os professores das escolas dominical que se dispuseram a estar trabalhando com os ribeirinhos, para que eles possam ministrar, para que eles possam ensinar, para que eles possam pregar e falar a verdade para essas pessoas. E num desses casos, né, que eles estavam pregando, ensinando sobre abuso sexual, uma senhora de 40 anos, que já é avó, porque lá eles ficam avós muito cedo, porque as crianças são abusadas e geralmente acaba que ficando grávida. Então são crianças que vão nascendo, gerando outras crianças e crianças gerando outras crianças. E eles falando, né, no meio assim da congregação, do grupo, o que é ser abuso, tal. A senhora falou assim: eu não sabia que isso era um abuso sexual. Eu vivi a minha vida assim, as minhas netas, os meus filhos vivem assim. E eu não tinha entendimento de que isso é um abuso sexual. Então isso foi muito impactante, porque eles nem sabem o que é um abuso sexual. Virou tão normal essas coisas que eles não sabem. E isso é uma crueldade tão grande para a nossa alma, né? Para nós mulheres, para a nossa alma, para o nosso coração, que a gente leva uma marca muito grande para a vida toda isso. E se não for Deus agindo e manifestando em nós o teu amor, a tua bondade, a tua graça, a gente cresce doente, mal-humorada, triste, achando que a gente é somente um utensílio para ser usado pelas pessoas. Então foi assim, muito marcante, né? Essa oficina que eu pude aprender, né? De estar realmente vendo o quão as pessoas precisam ainda do Evangelho. No Amazonas, existem mais de 40% de pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, não conhecem, não sabem da graça dEle, não conhecem o amor dEle, conhecem Jesus como Filho de Maria, mas não conhecem a Jesus como nosso Salvador e Redentor. Se vocês, né, eles falaram assim que houve um caso de que eles falaram: alguém aqui quer aceitar Jesus, né? E um homem se levantou e falou: mas por que vocês vivem sempre perguntando? Por que todo mundo sempre pergunta isso, né? E o outro falou: né, realmente a gente quer saber, é verdade. O outro falou: claro que a gente conhece Jesus, Ele é o Filho da Maria. Então é só isso que eles conhecem. Eles não conhecem Jesus como nosso Senhor, Salvador e aquele que cura e que nos liberta. E é isso que esse grupo, né, que essa ONG está tentando fazer, sustentando os líderes, pastores, que deixaram a sua zona de conforto totalmente para estarem levando o Evangelho para este povo. Amém. Quando você vê isso que está acontecendo com os ribeirinhos, a gente que tem uma experiência em outros lugares, o foco aqui não é dizer que você precisa sair, deixar tudo o que você está fazendo para ser um missionário, a não ser que Deus tenha te chamado para isso. Mas eu acredito que talvez 99% dos que estão aqui, talvez não tenham esse chamado, mas tenham um chamado de viver uma vida com a sua família. Mas tem uma coisa que você não pode esquecer, é que você foi chamado para influenciar todos que estão perto de você, e a grande maioria dos que estão perto de você não conhece o Evangelho de verdade, e esse Evangelho tem que ser anunciado, levado em amor, e dizer para as pessoas quem é Jesus Cristo, para que o Pai seja revelado até essas pessoas, porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, ainda aqui no nosso meio, conhece o Jesus, filho de Maria, mas não conhece o Jesus, filho de Deus. A maioria, muitas pessoas estão se perdendo no espiritismo e que estão ao nosso lado, perto da gente. Muitos da nossa família vão para o inferno porque não conhecem o Jesus, filho de Deus, mas conhecem somente Jesus, o filho de Maria. Então, o trabalho da igreja nesses últimos dias é anunciar o Evangelho aonde você está. E se Deus te chamou para ir, a gente te envia.
Mas o mais importante é você renovar a sua mente. Deus está pedindo, Deus está dizendo: quem que eu vou enviar? Quem que eu vou enviar? Talvez o teu envio seja para cuidar de crianças que estão aqui, ó, pertinho da gente. Talvez o seu envio seja para aquele vizinho que está do seu lado. Talvez o teu envio seja até mesmo dentro da igreja, para aqueles que conheceram o Evangelho, mas não o Evangelho de Cristo, mas conheceram o Evangelho coach, conheceram o Evangelho do dinheiro, o Evangelho da prosperidade, que levará os homens ao inferno também. Quantos de nós aqui dentro estamos precisando de libertação, porque perdemos o relacionamento com o Filho de Deus, ou nunca tivemos de verdade? Eu estava terminando essa ministração e me lembrei que há muitos anos atrás eu ouvi a ministração de um pastor chamado Josué Orion, que fala sobre Deus mandando ele ir para um apartamento e ali chorar. Eu consegui achar esse filme. Apague as luzes para mim, é só alguns minutos. Eu consegui achar, eu queria que você assistisse. Apague todas as luzes. O mundo está perdido. Ouça a voz de Deus nessa noite. Missões é o assunto mais empolgante na Escritura. Tudo que Deus faz, Ele faz através de missões. Escute. Se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade que você nunca tenha nascido de novo ainda. Nesse instante que eu lhe estou falando aqui, agora, nesse instante, agora mesmo, há um ano atrás e hoje, nasceram 62 milhões de pessoas. Para alcançar os 62 milhões de pessoas, fora os 5 bilhões que estão perdidos no mundo inteiro, somente para alcançar as 62 milhões de pessoas, nós temos que ganhar para Jesus cada dia 187 mil pessoas para Jesus, e 128 cada minuto nos próximos 110 anos, para alcançar a população inteira. O mundo está perdido. As grandes capitais do mundo estão perdidas. No mundo inteiro há 56 mil missionários, 5 bilhões de pessoas. Cada missionário deve alcançar para Jesus 254 milhões de pessoas. Se você quer dividir América do Norte, Central e do Sul, África do Norte, Central e do Sul, Oceania, Austrália e a Europa, você vai encontrar que cada missionário deve ganhar 8 milhões e 928 mil pessoas para Jesus diariamente, até que o mundo inteiro conheça Jesus. Ainda há 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. Nunca. Morrem diariamente, cada dia, 119 mil pessoas, 4.980 por hora e 165 por minuto, e 97% delas vão ao inferno. Existem 16.810 povos étnicos e sociais que estão perdidos, que nunca ouviram o nome de Jesus. Somente na Ásia Meridional e África Central são 880 milhões de pessoas. 96% do mundo inteiro está nas mãos do diabo. 96%. Você vai à Índia e você
330 milhões de deuses em Índia. Você está pregando em Madras ou em Bombay, alguém chega a você e diz: no nome de qual Deus você está pregando? No nome de Jesus. Ah, não conhecemos, não precisamos nenhum mais Deus, já temos 330 milhões deles aqui. Você vai em Papua Nova Guiné, e às 4 da tarde, o céu, sexta-feira às 4 da tarde, o céu se torna verde, azul e amarelo. Às 4 da tarde, a nação inteira de Papua Nova Guiné está adorando ao diabo, às 4 horas da tarde, cada sexta-feira. No quarto do seu hotel, as suas entranhas se comovem. O próprio diabo vem para matar você. A força das trevas é tão grande, e você olha desde o 13º andar do seu hotel, e o céu está vermelho, está amarelo, está verde. Se estão queimando incenso a Buda, a Confúcio, a Hare Krishna, ao diabo. E Deus vem e diz a você: estou buscando alguém para chorar comigo. Estou buscando alguém para sentir o que eu sinto. Estou buscando alguém para velar comigo, nem que seja uma hora só. 70 milhões de africanos não conhecem a Deus, jamais ouviram uma vez só o nome Jesus, nenhuma. O mundo está perdido. – 96% de toda a humanidade vai para o inferno. E Deus chora. Não são somente as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, porque para essas é até mais fácil se salvarem do que aquelas que ouviram e não se posicionaram. Eu acho que o primeiro grande alerta que todos nós aqui precisamos, e eu quero encerrar a ministração, o grande alerta. Acenda a luz para mim, Lucas, senão acho que a gravação não sai. O grande alerta é: como está a sua vida com Deus? Será que a gente vai viver de pregação de domingo e melhora na segunda, um pouco menos na terça, na quarta, na quinta a gente já não está tão legal mais de novo, e aí vamos tocar do mesmo jeito? Então, como nós estamos na questão do arrependimento, na questão da adoração? Como nós estamos? Será que a igreja ou tanta gente fará parte dos 96% que não se salvarão? Eu sonho com um grande avivamento, mas tem uma coisa, irmãos, que eu tenho muito boa consciência com vocês, é que a gente sempre ensinou o certo. Dinheiro nunca foi o nosso Deus, nunca foi. Temos ensinado princípio para os irmãos, princípios, fundamentos. Eu fico triste quando vejo que tantos irmãos trocam o culto por tantas outras coisas. É porque talvez o mundo está mais interessante, ou o meu mundo, a minha vida mais interessante. Diante de um quadro de arrependimento e de verdadeira adoração ao Senhor, então quando Deus disser: a quem enviarei eu, você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, pode enviar a mim, esse cara aqui imperfeito, como Isaías era, imperfeito, que vive no meio de um povo imperfeito. A minha família é imperfeita, a minha igreja é imperfeita, nós somos todos imperfeitos. Então Deus fala: opa, tem algo acontecendo com você, e entra com a provisão dele. Então nós falamos: pode enviar a mim, e Deus enviará você no seu raio de ação. Eu quero deixar mais uma vez bem claro: nós
oramos nessa sala de oração para que Deus envie missionários para o mundo, e se algum estiver aqui, amém. Mas se não estiver, o nosso raio de ação, aonde o nosso braço chega, como nós podemos levar Jesus para as pessoas? Como nós poderemos levar? Se não partir primeiro da gente e transformar esse coração num coração de adorador e nos humilharmos diante dele. Eu gostaria de acionar um gatilho na sua vida e na minha vida. Não teve nada a ver com o congresso de missões, a palavra estava preparada antes do congresso. Eu não sei com quem, foi com você, né, Lu? Eu estava no carro e falou: a palavra de domingo vai ser essa. E não tinha nada a ver com o congresso testificou: o pastor Jair vai para o congresso, fica falando em missões. Eu não estou falando de missões, pelo contrário, sou muito equilibrado nisso. Eu não acho que é para todo mundo mesmo. Eu acredito que 99% dos que estão, talvez dos que estão aqui, ou mais, 99,99, foram chamados para edificar as suas casas e estender isso àqueles que estão próximos a você. E isso já seria o suficiente. Vamos ficar de pé.